A minha impressão é de que 2013 foi mal compreendido na época e segue sendo mal compreendido, e muitos dos problemas que nós temos hoje, incluindo esse ponto extremado de eleger um presidente de extrema-direita, passa por uma crise que começa em 2013. A impressão que eu tenho é que existe uma discordância de leitura a respeito de 2013, mesmo dentro da esquerda. A impressão que eu tenho, aliás, especificamente, é que PSOL e PT enxergam 2013 de formas diferentes. O que você acha que aconteceu ali? O que foram as jornadas de junho? Pedro, eu estou entre aqueles, além de dirigente partidário, também sou cientista político, que acreditam que 2013 foi a manifestação de uma crise, ou de uma associação de crises, que tomou o mundo, em particular o Ocidente, na virada da década passada, na década retrasada já, né, primeira década dos anos 2000 para a segunda década dos anos 2000, né? Aquilo que muitos teóricos chamam de crise de legitimidade dos sistemas políticos, né? E essa crise de legitimidade está vinculada diretamente a um fenômeno muito importante que explodiu em 2008, que foi a crise da globalização neoliberal, que já vinha se acumulando, né, como um fenômeno de dimensões mais econômicas, né, mas que virou um fenômeno político. Em 2008, quando a crise econômica explode, a resposta que os sistemas políticos dão a essa crise é muito, muito insuficiente, né? Na verdade, a maior parte dos sistemas políticos em todo o planeta buscou salvar o mercado, salvar os bancos, salvar as finanças, e muitas vezes transferiu para os mais pobres, para os trabalhadores, para as maiorias, para os imigrantes, a fatura das medidas que foram tomadas para salvar o sistema. Então, eu acredito que nós estamos vivendo já mais de uma década aquilo que o Wolfgang Streeck chama de crise do capitalismo democrático, quando se torna quase impossível ter democracia de verdade num sistema que busca sobreviver a todo custo. Então, eu acho que 2013, no caso do Brasil, está inscrito num conjunto de fenômenos que começam ali por 2010, 2011, de movimentos de contestação, de movimentos que expressam uma insatisfação das maiorias sociais, seja com o sistema político, seja com as condições econômicas. No caso do Brasil, em particular, acho que o fenômeno está mais vinculado à crise do modelo político, do sistema de governabilidade, da forma como se arranjam, ou como se arranjavam, né, porque acho que nem isso mais existe no Brasil, como se arranjavam até então os acordos para garantir a tal da governabilidade, né? Então, acho que 2013 tem a ver, é mais como os cientistas chamariam uma expressão fenomênica, né? A expressão de um fenômeno que já vinha acontecendo de antes, né, que era um cansaço com o sistema político, com o sistema de partidos, né? É claro que houve disputa em torno do que significaria 2013, do que significariam aquelas mobilizações, se elas avançariam para um Brasil mais democrático, mais transparente, com maior empoderamento social, ou se tornariam, como se tornaram a partir dali também, o início de um processo de reação conservadora. Mas me parece que circunscrever junho de 2013 apenas ao momento, ao ato inicial que choca o ovo da serpente da extrema-direita, me parece reduzir muito um fenômeno complexo que deveria nos informar sobre os limites do nosso próprio sistema político, sabe? A sua resposta me abre uma gama imensa de perguntas, mas a primeira que eu vou te fazer é uma que eu sempre faço, sempre que alguém saca o termo neoliberal. O que você quer dizer com neoliberal? A que exatamente você está se referindo quando você usa essa palavra neoliberal? Boa, Pedro. Neste contexto, eu estou me referindo a uma dinâmica política e econômica que foi implementada, pelo menos nos últimos 30 anos, com o propósito de, em primeiro lugar, retomar os padrões de acumulação capitalista que foram decaindo a partir dos anos 70. Então, estou falando de uma estratégia do capitalismo para retomar padrões de acumulação e de lucratividade, e que teve como uma das suas múltiplas consequências o enfraquecimento do papel do Estado. Então, portanto, um processo de desregulamentação do sistema financeiro, de enfraquecimento do Estado como garantidor da gestão macroeconômica. Então, é uma estratégia. O neoliberalismo ele é uma estratégia
do capitalismo, como forma de organização da vida social, para tentar retomar padrões de lucros que estão declinantes desde o meados dos anos 70. Então é uma estratégia. E essa estratégia, ela, embora do ponto de vista econômico tenha tido alguns resultados positivos para o sistema do capital, do ponto de vista daquilo que ela prometia, que era um Estado menos burocratizado, serviços públicos mais enxutos, mas de melhor qualidade, acesso aos serviços através de um mercado mais democratizante, nada disso foi assegurado, nada disso foi garantido. E por isso que eu estou entre aqueles que acreditam que nós vivemos uma grande crise da globalização neoliberal, exatamente pela sua incapacidade de cumprir as promessas que foram feitas nos anos 90, que garantiram, de certa forma, um grande pacto em governos de esquerda e de direita em todo o planeta para fazer avançar essas reformas, né? Então, eu vejo as crises que começam em 2008, 2010, 11, 12 e 13 no Brasil como uma crise dessas promessas que não foram cumpridas pela globalização neoliberal. Tá, quer dizer, em essência, o que você está dizendo, não deixa eu botar palavras na sua boca, há uma ordem, uma lógica pela qual se compreende o papel do Estado, que meio que começa no Reino Unido, nos Estados Unidos, nos anos 30, que é a lógica do John Maynard Keynes, que se estende até os anos 60 e começa, de certa forma, a entrar em decadência nos anos 70, e com a chegada do Reagan e da Thatcher, se implementa uma visão bastante distinta, que é a mesma coisa de encolher o Estado, não necessariamente encolher o Estado, né, mas encolher os serviços prestados à sociedade, embora corporações do Estado, sistema militar, esse tipo de coisa, tenham, na verdade, ganho mais dinheiro e tudo mais, né? Quer dizer, é a isso que começa com Reagan e Thatcher, em distinção ao que existia antes, que você está chamando de neoliberalismo. Exato, Pedro. Essa estratégia que busca retomar padrões de acumulação, porque nós estamos falando de um sistema que ele é atravessado por crises. O capitalismo, a sua regra não é prosperidade, diminuição das desigualdades. O capitalismo, como regra, embora tenha vivido os chamados 30 anos gloriosos depois da Segunda Guerra Mundial, onde você tinha para onde enviar os capitais excedentes dos países industrializados, através da reconstrução da Europa, através da abertura de mercados nos países da periferia do sistema, ou seja, você teve 30 anos de expansão do capitalismo. Essa não é a regra do sistema. O sistema, desde que ele se consolida no início do século XIX, ele é um sistema marcado por crises, por instabilidade, por guerras, por violência. Então, a regra não são os 30 anos gloriosos que nós vivemos entre 45 e 75, mais ou menos. A regra é a instabilidade. Quando esse ciclo glorioso, a era dourada do capitalismo vai chegando ao fim em 75, o sistema precisa manter seus padrões de lucratividade, de ganho. Essa é a natureza do capitalismo, manter padrões, níveis, margens de lucratividade, de ganhos, de acumulação. E isso, para ser mantido, se bolou essa estratégia, se pensou essa estratégia, que é de fazer com que o capital pudesse avançar sobre áreas, sobre terrenos da vida econômica e social que ele não estava presente antes. Então, há uma mudança, uma estratégia que é implementada deliberadamente. Eu não estou nem fazendo juízo de valor aqui, tudo que eu acho do ponto de vista das consequências morais, sociais. Estou falando mais como estratégia econômica mesmo. O neoliberalismo ele é mais do que uma estratégia econômica, ele é uma estratégia política também, social, ideológica, é uma ideologia também, né? Mas ao neoliberalismo eu me refiro como uma estratégia mesmo, que buscava ampliar os padrões de acumulação capitalista que estavam em declínio e fazendo isso através da diminuição do papel do Estado em setores da economia. Mas ele também traz consigo, por exemplo, Pedro, uma ideologia que é de que o Estado é ineficiente, de que o Estado não funciona, de que o Estado limita a liberdade, de que o Estado é quase um inimigo a ser combatido, de quanto menos Estado, melhor. Então, ele não é só uma estratégia econômica, ele traz também uma narrativa, uma compreensão de mundo, valores, né? Por exemplo, se a gente pegar os grandes teóricos da democracia, que são referência para a estratégia neoliberal, Hayek, Schumpeter e outros, a democracia no neoliberalismo ela é circunscrita a um mecanismo através do qual nós revogamos ou renovamos os mandatos das elites políticas, que devem atuar dentro de limites muito restritos, porque o mercado tem que cuidar do resto. Então,
há uma ideologia, há uma teoria, na ciência política se debate muito isso, então se fosse só uma teoria econômica, a gente na ciência política não estava debatendo o neoliberalismo, ele tem consequências políticas e sociais também. E essa estratégia lá entra em declínio, porque nem democracia, nós praticamente temos mais democracia, temos uma democracia muito limitada nos países centrais e também, como nós temos visto recentemente no Brasil. Isso gerou um grande mal-estar, Pedro, e acho que esse mal-estar é o que explica toda a crise política que nós vivemos no Brasil nos últimos anos. Esse mal-estar e a incapacidade das forças políticas mais tradicionais de responderem a esse mal-estar produzido por essa crise da globalização neoliberal. Outra expressão, eu poderia entrar num debate com você se o problema está no capitalismo ou na humanidade, porque eu não sei se a história passada da humanidade é muito mais civilizada do que a nossa história do século XIX para cá. Mas, para a gente não se perder, outra expressão que você usou me chamou a atenção, que foi a crise do capitalismo democrático. O que quer dizer uma crise do capitalismo democrático? E quando você se vira e fala de uma crise do capitalismo democrático, o que você quer dizer é que o capitalismo precisa deixar de existir e ser substituído por outra coisa? Ou o que você quer dizer é que nós precisamos resolver a crise do capitalismo democrático? Eu poderia substituir, Pedro, crise do capitalismo democrático por crise da democracia liberal, mas eu estaria restringindo a crise, por exemplo, apenas ao sistema político, e ela não é só uma crise do sistema político. O sistema do capital, ele vive uma crise porque não consegue mais se reproduzir. As suas estratégias para tentar retomar os padrões de acumulação que foram experimentados nas décadas anteriores não estão funcionando. E é por isso que nós temos vivido cada vez mais crises, cada vez mais desigualdade, cada vez mais concentração, cada vez mais desregulamentação, que é o que nós estamos vivendo no Brasil hoje, né? Desregulamentar ao máximo para poder facilitar as margens de lucro. A gente podia estar falando aqui, por exemplo, em termos muito concretos, na proposta de reforma tributária que está tramitando na Câmara dos Deputados. Ali estão contidas mais um pacote de medidas de desregulamentação para facilitar a acumulação de riqueza e capital. Mas ainda mantendo a nossa discussão aqui em termos mais teóricos, Pedro, eu acho que quando a gente fala de crise do capitalismo democrático, que é esse conceito do Wolfgang Streeck, a gente poderia substituir isso por a crise da democracia liberal, ou seja, cada vez mais está incompatível manter um sistema que precisa ser cada vez mais violento, cada vez mais acumulador, cada vez mais injusto, numa sociedade que se pretende ser democrática. Então, ou nós vamos viver um capitalismo cada vez mais feroz e, portanto, cada vez mais violento e, portanto, cada vez menos democrático, ou nós vamos ter que pensar um sistema que o substitua. Eu ainda acredito que é possível pensar, através do desenvolvimento tecnológico, da criatividade humana, dos valores humanos que podem e devem ser estimulados, de solidariedade, de cooperação, uma forma de organizar a vida em sociedade e o mercado e as relações econômicas superior a essa que o capitalismo nos oferece, porque ela traz muitos problemas.